meditando nessa passagem, em outras, e eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, fiz para mim e faço para quem estiver nos ouvindo também. O que é que tem em comum entre eu, você, entre nós, da mensagem, entre os católicos, os protestantes, qualquer um que diz ser cristão, o que há em comum entre todos eles? É a Bíblia Sagrada. Capítulo 2 de 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, como é que ele diz lá? Vamos ler para mim não falar minhas palavras. Se os irmãos quiserem. Ele diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, falsos doutores, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E aí, o irmão chegar em casa, você continua essa leitura se você ainda não leu. Se você vai também em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, Paulo: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. E a gente poderia discorrer para lá e para cá. Então, eu queria perguntar, nós temos visto o quíntuplo de Efésios. Vimos evangelistas, temos evangelistas, como dizer, de carrada, para carregar de caminhão. Temos pastores, apóstolos, profeta, temos o profeta. Mas eu queria perguntar, onde estão os doutores? Onde estão os doutores? O profeta pregou dizendo assim: se Deus está em nosso meio, onde estão os milagres? E eu queria perguntar, onde estão os doutores? Espera aí, irmão, não estou dizendo que não existe doutor, existe. Mas onde eles estão? Pedro disse que eles introduziriam os falsos doutores. Os falsos tem uns montões. Heresias de grande perdição, encobertamente. Glória a Deus. Encoberto. Eles não estão pregando em plataforma. Eles não estão pregando em púlpito de igreja. Pois se é heresia, agora nós vamos chegar lá. Então, por isso que nós viemos aqui em Gênesis. O diabo vem de duas maneiras. Ele usa o questionamento. Ele questionou com Eva, ele fez uma pergunta, ele faz uma afirmação, e aí surge o questionamento, e através do questionamento ele trabalha. Ele foi lá em Eva. Ele não podia ir em Adão. Não tinha como ele derrubar Adão, sabe por quê? Porque Adão tinha o quíntuplo de Efésios. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, estava tudo em Adão. Não tinha como ele derrubar Adão. Porque o diabo, para ele conseguir imitar Deus, ele tem que vir ou como profeta, ou como apóstolo, ou como doutor, ou como evangelista. Quem está faltando? Profeta, pastor, evangelista, apóstolo. Quem é o outro? São 5, irmãos. Glória a Deus. E mestre, o doutor. Ele tem que vir num desses ministérios, imitando um desses ministérios. É a única forma dele conseguir derrubar alguém. Lembra que Jesus disse: se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, por quê? Porque dentro de você tem o quinto de Efésios. Você discerne na hora. A mulher do poço, ela discerniu na hora o ministério de profeta em Jesus, de Messias. Ele falou: olha,
quando o Messias vier vai fazer isso. Estava dentro dela. Eva não tinha. Eva é um subproduto do homem. Ela não tinha o quinto de Efésios. Vocês lembram? O primeiro Adão tinha o quinto de Efésios, o segundo também. Jesus com 12 anos de idade. E os fariseus e saduceus, escribas, homens inteligentes da época, admiravam as suas respostas e as suas perguntas. Jesus falava aramaico. Nós sabemos que até o cativeiro, a Bíblia que foi escrita, os livros da Bíblia que foi escrita até o cativeiro babilônico, foi escrito em hebraico antigo. E com certeza eles devem ter feito pergunta para Jesus no hebraico antigo. E ele respondia. E eles ficaram admirados. Porque dentro de Jesus também tinha, minha voz é baixa de firme, o quinto de Efésios. Eu lembro uma das vezes que eu fui no recanto, irmão João da Mata. Ele não era apóstolo, ele não era evangelista, ele não era pastor, ele não era doutor, ele não era profeta. Eu lembro dele lendo e chorando. Não é ninguém que me contou, não. Eu ouvi com esses olhos, eu ouvi com esse ouvido. E aí ele chorando, ele virou para um irmão do lado e falou: irmão, o que é isso? O irmão falou: isso é a mensagem do profeta. Ele não, virou para o outro: irmão, o que é isso? Aí o irmão leu o título da mensagem que eu estava lendo, e ele falou: não, irmão, isso aqui é Deus. O quinto de Efésios estava dentro de João da Mata. Não tem como ser enganado como a Eva foi. A noiva de Jesus não tem como ser enganada. O eleito não tem como ser enganado. Ele pode ser tentado, mas enganado não. Mas aonde é então que estão esses falsos doutores que não estão pregando em plataforma? Olha só, quem está pregando em plataforma é evangelista, pastores e apóstolos. Esses doutores, sabe onde é que eles estão? Eles são donos de impressas bíblicas no mundo inteiro. Eu vi um irmão mandar para mim um vídeo, pastor Ronaldo, alegrinho, coitado, de um Coré, de um Balaão, andando lá na China, naqueles carrinhos que andam em empresas, e aquelas montanhas de Bíblia de um lado e do outro, e esse Coré dizendo: olha aqui, olha tanto de Bíblia, a China está escrevendo a Bíblia, olha aqui, vai mandar, e as plaquinhas assim de todo quanto é país, para onde a China vai mandar a Bíblia para o mundo inteiro. Há alguns anos atrás eu ouvi dizendo assim, uma matéria: o Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia. Ela vai chegar aqui de 1,99, de 99 centavos. Mas segundo, agora olha só, um dos países que depois da Coreia do Norte é um dos que mais persegue cristãos, tem até padres presos, porque não aceita a Bíblia deles. Eles estão escrevendo boa coisa? Então, introduzirão heresias de grande perdição encobertamente. Como é que eles fazem isso? Eu vou ler aqui uma passagem, e agora nós vamos para a mensagem. Deuteronômio 21. Os irmãos conhecem? É acerca de um sacrifício. Às vezes, se você perguntar para qualquer um aí na rua, que tem a Bíblia em traduções modernas, ele não vai saber disso aqui. O perigo está na tradução, encoberto. Eles não modificam um versículo inteiro, eles modificam a estrutura do versículo, a estrutura do parágrafo. Eles modificam a doutrina que está lá dentro do versículo. Mas se nós parássemos para estudar, como o profeta fez, o Pentateuco, e vissem, né, o significado de cada sacrifício, a doutrina ali dentro daquele sacrifício, eles poderiam fazer da Bíblia o que eles quisessem fazer, e jamais enganaria você, ou nos enganaria. Deuteronômio 21. Se você perguntar, e qual é o único sacrifício na Bíblia que o sangue não é derramado? Alguém vai dizer: irmão, todo sacrifício o sangue é derramado. Não, tem um sacrifício na Bíblia Sagrada que o sangue não era derramado. E quando se pegava o assassino que cometeu esse tipo de crime, ele era pendurado no madeiro. Ele não era digno nem de ficar no chão, ele tinha que ficar entre o céu e a terra, como Jesus ficou. Jesus foi considerado maldito porque ficou entre o céu e a terra. E Deuteronômio 21 fala do sacrifício maldito.
Então, aqui no capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que o Senhor te der em posse, se achar no campo, Deuteronômio 21 até o verso 4, para nós entendermos. Em posse, se achar no campo algum morto, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Tem uma cidade para cá, uma para ali, e eles vão medir cada cidade até ali onde o morto morreu. Ou perdão, a pessoa morreu, né? O morto não tem jeito de morrer. Os anciãos da cidade mais próximo do morto, ou seja, os parentes, né, tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado nem puxado o jugo, e trarão um vale de águas correntes. Olha só a estrutura do versículo. Águas correntes, é a primeira estrutura. Que nunca tenha sido lavrado, nem semeado. Ali nesse vale, o que é que vai fazer com ele? Todos os sacrifícios, o que é que a pessoa tinha que fazer? Colocar a mão sobre a novilha, sobre o bezerro, sobre o bode, o animal que ia oferecer. E o sacerdote vinha e sacrificava. A pessoa sentia, não era o animal morrendo? Nesse aqui não. Ali no vale, não podia ser nem no arraial, lhe quebrarão a nuca. Se você ler na traduções que tem por aí, vai dizer degolarão. Então ele trocou o degolar, o quebrar a nuca ou quebrar o pescoço, por o degolar, mudou a doutrina. Uma palavra, ele tirou toda a doutrina dos maiores sacrifícios que tem na Bíblia Sagrada. Vocês lembram qual foi o primeiro crime que se cometeu quando saiu do Jardim do Éden? Foi esse aqui. Caim matou Abel e ocultou o cadáver. E pensou, meu pai não viu, minha mãe não viu, ninguém viu, mas Deus viu. Como não tinha sacerdote, como ainda não tinha lei, Deus bradou e disse: Caim, onde está o teu irmão? Deus requer cada sangue. Agora, vocês sabem por que eles tirou isso aqui? Porque vocês imaginam a quantidade de crimes que se comete hoje aqui em Goiânia, em Aparecida, em cada cidade no mundo, e não se conhece o autor do crime. Mas Deus está vendo, e Deus requer daquela cidade pessoas que cometeram esses crimes. O que é que isso tem a ver conosco? Tem muita coisa. É o demônio, através de doutores, modificando secretamente a Bíblia. Bíblia que meu filho vai comprar, o seu neto vai comprar. Por isso, irmão, o maior perigo é comprar uma Bíblia. Já pensou que coisa? Vou comprar uma Bíblia, e agora? Por isso, temos que lê-la enquanto ainda não modificou muitas coisas. Porque senão vai chegar o dia que você vai falar, irmão, mas na Bíblia está escrito assim, assim, assim. A pessoa vai pegar lá a Bíblia, segundo a tradução do falso doutor, e vai ler, não, aqui está falando, e degolarão a novilha. Lá na King James, do irmão Lanza, o doutor que andava com o profeta, lá diz, quebrarão o pescoço. Na Ferreira, João Ferreira de Almeida, atualizada diz, quebrarão o pescoço. A minha diz, quebrarão a nuca. E na edição contemporânea, também diz, quebrarão o pescoço. E na minha tradução, eu tenho uma tradução não física, mas uma tradução virtual no computador lá também, de 1850, de Almeida, de 1850. Primeira tradução dele, lá diz, quebrarão a nuca. Então eles vêm mudando, pastor Ronaldo.